Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Express. Hoje temos um Aventuras Bibliófilas a respeito de um tema, que é o tema da nossa atual campanha no Catarse, a campanha da Rafus Express, que a gente em breve vai ter uma outra, mas enfim, depois eu vou comentar um pouco sobre isso, que é a campanha do Relicário 2, que é uma abordagem sobre vampiros, muito nossa, muito própria, da própria Rafus Express, né? Com alguns documentos raros, padrão. E hoje vamos falar a respeito de quatro obras sobre, a respeito, abordando o vampirismo, de uma perspectiva muito peculiar, muito única, que a gente vai comentar em breve. As obras estão aqui do meu lado, uma pequena pilha, que é A Condessa Sangrenta, de Valentin Penrose, o Le Vampire Passif, do Gerasim Luca, A Condessa Sangrienta, né, da Alexandra Pizarnik, e este mangá, O Vampiro que Ri, né, do Soehiro Maru. Antes de mais nada, é interessante fazer uma breve introdução a respeito da concepção que nós temos de vampiro. Vampiro é um personagem, na verdade é uma categoria digamos assim, né, de ser sobrenatural, que num bestiário imaginário, aquilo que eu sempre digo que, de certa forma, é codificado na nossa cultura, se não na nossa mente, mas com certeza na nossa cultura. O vampiro, ele ocupa uma posição privilegiada porque ele é uma criatura telúrica por natureza, ou ctônica, né, a depender aí da formulação grega ou romana, né, ou latina. Ctônico grego, telúrico latino. Isso me lembra muito, nesse caso, este livro aqui. Já comentei dele várias vezes, né, o Bestiário Medieval, lançado pela Ciruela, né, uma série de livros medievais da Ciruela. Já não existe mais essa série, é esgotada, é carésimo cada exemplar. Eu tenho 3 ou 4. E são minhas preciosidades da coleção. E neste livro em especial existe uma divisão por elementos do bestiário. Existe justamente um bestiário telúrico, né? Com animais como o elefante, o tigre, o castor, o leão, enfim. O abutre, mesmo sendo voador, é telúrico. Nesse sentido, símios e cervos. O que seria então esse aspecto de uma criatura ctônica ou telúrica, né? Seria uma criatura bastante apegada à terra. No caso do vampiro, isso é literal, né? Ele tem um apego à terra, do cemitério onde foi enterrado, etc, etc. E isso é, digamos assim, desenvolvido das mais diversas formas, em diferentes abordagens nas mitologias vampíricas existentes aí desde pelo menos o início do século XIX, né? Só que não para por aí, né? O vampiro, como inclusive acho que o André, né, fez um comentário no nosso último vídeo, que foi sobre os comedores, né, cadáveres mastigadores, aquele livro que vai estar na nossa coletânea, né, no Relicário 2, um trecho. Ele é uma tese muito longa, não interessaria todas as partes, mas um trecho vai estar. E nesse trabalho, né, do Hanft, Michael Hanft, ele fala justamente que existia uma denominação semelhante ao vampiro que não era vampiro, que é o comedor de cadáver, assim, o cadáver mastigador. Então percebam que o vampiro mesmo, ele é um desdobramento na verdade ele é uma espécie de estuário, né, de ponto de encontro de múltiplas concepções míticas, mitológicas, folclóricas, que vão mais ou menos convergindo nessa figura desse indivíduo que se alimenta de carne ou sangue humano, ou ambos, né? Tem essa relação muito, muito direta com a terra e tem uma natureza, digamos assim, cadavérica ou mortuária, né? Uma constituição de um morto que se recusa a morrer, digamos assim, que continua vivo por alguma forma, uma maldição, um contágio, enfim, aí são N formas de entender esse aspecto. Então aí, a partir desse ponto, a gente pode entender o vampiro a partir por ser um estuário, né?
ele também é o encontro de duas tendências curiosas que são quase que antropologicamente reconhecíveis. Uma é a tendência que nós temos, e nossos ancestrais, milhares de anos atrás, perceberam isso, digamos assim, ter uma noção, uma percepção de que o sangue, na medida que ele abandona um corpo, esse corpo enfraquece e morre, né? Então, naturalmente, não é para aquele processo analógico, né, que o Fraser dizia que era típico da magia, né, o antropólogo Fraser, né, William Fraser, que é justamente por tabelas, digamos assim, a absorção desse sangue vai me trazer vida, assim como a vida está deixando aquele animal que eu abati, ou aquele ser humano que eu abati. Essa observação, que é quase antropológica, está um pouco na base, né, da mitologia vampírica, de um modo geral. Ela é complementada, digamos assim, por uma outra, que chega de um outro lado, que é aquela que nos é revelada justamente pelo livro, né, por esses estudos, por esses livros muito sensacionalistas, no tom tal, a respeito de cadáveres mastigadores. Quer dizer, existe um temor universal da humanidade do morto que não morre, né? Quer dizer, a morte é essa experiência limiar, né? Liminal, e, enfim, você não consegue retornar dela. O meu gato aqui chama a atenção. Você não consegue retornar dela, ninguém consegue. Mas esses indivíduos, que seriam os vampiros, conseguiram de alguma forma. E isso é extremamente perturbador, não é? Então essas duas, digamos assim, observações antropológicas, quase, observações culturais das civilizações humanas, uma referente ao sangue, outra referente à morte, e principalmente ao descanso do morto, a necessidade desse descanso, isso gerou alguns dos principais motivos e das principais estruturas imaginárias que dão coerência e forma ao mito do vampiro, não é? Então, posto isso, uma parte da investigação da Rafus Peres foi justamente encontrar essas diferentes matizes, né? E, por exemplo, eu encontrei um matiz muito peculiar, que vai ser uma espécie de introdução para as outras obras que eu vou comentar, neste livro aqui, Doula Bell, de P.B. Randolph. Inclusive, eu já comentei esse livro. Uma das minhas obsessões atuais é a editora Occult Press, que fica na Itália. A sede dela é nos Estados Unidos, e é o Brendan Connell, que é um escritor muito importante desse universo neodecadentista, um dos melhores, um dos mais refinados e tal. Ele é um pouco o editor-chefe, né? Mas eles publicam em língua inglesa e a distribuição em parte é nos Estados Unidos, né? E nesse livro aqui, ele tem um capítulo inicial, uns capítulos iniciais, porque ele apresenta uma personagem que vai passar por um périplo, né? Vai ser a jornada dela, dessa personagem, a essência do livro. E é uma personagem que tem algumas características muito mais místicas, espirituais, do que propriamente algumas físicas. Inclusive ela é mestiça, uma coisa que, sei lá, em 1800 e tanto, né, ano de lançamento deste livro, era subversivo, não é? Uma personagem negra, né? Ou mestiça, de negro com branco. E então tem uma força subversiva essa obra. Eu já comentei sobre isso, sobre o fato do autor ser também mestiço, de negros com brancos, e buscar uma espécie de, né, igualdade racial, né, através da ficção e das articulações ocultistas que ele foi, digamos, desenvolvendo ao longo da vida. Mas no início, no capítulo 1, tem um longo monólogo de potências, assim, celestiais, né, a respeito do que fazer com a humanidade, coisa e tal. Há uma menção a uma natureza vampírica, não exatamente um ser, a uma espécie de natureza, a uma essência que domina algumas pessoas, alguns indivíduos, alguns espíritos, enfim. E isso é muito curioso, porque isso tem muito a ver com todas as obras que a gente vai ver aqui, onde foge-se um pouco. Primeiro que essas três obras aqui,
elas, pelo menos 3 delas, né, essas 3, trabalham um vampiro que não é masculino, para começar. Quer dizer, vampiro que ri também é masculino, mas a inicial não é. E essa aqui é um ensaio que trata do vampirismo também como uma espécie de procedimento ocultista ou ritualístico. Então, como é que funciona isso, né? Então, o Randolph ele propõe isso. Inclusive, vou incluir o Relicário 2 vai ter um preâmbulo, que eu vou comentar em breve, no futuro, já está pronto esse preâmbulo, e vai ter agora uma espécie de fechamento, que é justamente esse trecho falando sobre vampirismo. Mas como funciona então essa visão mística, né? O vampiro foi um termo que teve um amplo guarda-chuva conceitual, né? Existe todo tipo de vampiro identificado a assassinos psicopatas, né? O vampiro de Düsseldorf, Peter Kirsten, que era um serial killer que abusava de meninas, né? De menores. Tinha o Albert Fish, que era uma espécie de vampiro do Brooklyn, de Nova York, que também era mais ou menos igual que o Kirsten, né? Só que nos Estados Unidos, mais ou menos na mesma época, né? Final do século XIX e no século XX. E o que acontece? Digamos assim, essa denominação é uma das possíveis. Como eu disse, essa ideia do vampiro tem um impacto muito grande na cultura, na esfera da cultura. Enfim, aqui é um pouco diferente. O vampiro ele é um catalisador de certas potências infernais. Isso é muito interessante. E o mais interessante é que em parte dessas obras esse catalisador é feminino. Então, começando, digamos assim, com a Valentine Penrose, essa obra é sensacional, né? Ela aqui nessa edição da Undercover, que é uma editora que também estou obcecado por essa editora. Saiu também pela Ciruela, não sei se saiu no Brasil, se não saiu, quem sabe possa sair no futuro, não? A Valentine Penrose era uma estudiosa e uma poeta surrealista. E ela escreveu consideravelmente, né? E aqui ela faz uma espécie de algo que os surrealistas tinham bastante, o Bataille vai fazer isso do Gilles Desrets, que são estudos muito meio poéticos, meio romanceados de figuras históricas em que você recupera muito da figura histórica, né? Isso deriva muito do que o Huysmans fez no Labat, com o Gilles Desrets também. Só que aqui ela faz com essa Erzsébet Báthory, né? A Condessa Sangrenta, que é essa condessa húngara que matava, né? Tem o retrato dela, né? Pintura. Dizem que muito linda, né? Que ela matava jovens para se banhar no sangue dessas jovens. Então a narrativa da Valentine Penrose vai nessa direção de tentar descobrir, na verdade, fazer um levantamento dessa figura histórica que acabou caindo no esquecimento, que teve um destino estranhíssimo, trágico. Ela não foi exatamente condenada à morte, igual os criados dela que matavam, arranjavam, né, as mortes, mas ela foi emparedada viva, né? E ela ainda recebia um pouquinho de comida, assim, e água, né? Mas ela morreu em pouco tempo nesse regime, né? De não ter como sair de uma torre, né? Foi emparedada numa torre. Então a Valentine Penrose, ela não vai procurar uma explicação, ela vai descrever essas cenas medonhas das torturas praticadas pela Erzsébet Báthory, não é? Ela nunca vai procurar exatamente uma explicação para isso, não é um true crime, os surrealistas detestavam esse moralismo, mas eles eram fascinados por essas figuras de grandes predadores, né, humanos. Então ela vai evocar isso, mais do que propriamente analisar de algum ponto de vista o inanalisável, né, o impossível de analisar. Demorei para falar porque é um trabalho. Enfim, é uma obra incrível, sensacional. E ela resultou numa segunda que a gente tem aqui, que é justamente A Condessa Sangrenta, da Alexandra Pizarnik, que é muito curioso esse livro, porque ele se baseia
em momentos da obra que ela reconstrói, não é? É quase como se fosse o livro, aquele conto do Borges, né? O Pierre Maynard, o tradutor de Dom Quixote, né? Em que justamente um trecho que é idêntico ao Quixote é visto como um fragmento da genialidade pessoal do Pierre Maynard. E ela faz isso, então ela vai pegando pedaços e vai reconstruindo esses fragmentos. Ela torna a narrativa, já deixa de ser uma narrativa, e são fragmentos em poesia, em prosa, né, quase, prosa poética, de atrocidades medonhas. E esse livro também, ele digamos assim, ilustrado pelo Santiago Caruso, que é um grande ilustrador. Ele tem uma participação muito efetiva nas redes sociais, é argentino, né? Tá ali na disputa contra Milei, contra esse uso desenfreado de IA, né? Aí vem as torturas, a gaiola mortal. É meio que um inventário sadiano. O livro da Valentini já é isso, não é? E o da Alejandra explicita isso. É fascinante esses dois livros, eles são quase como jogos de espelhos de um mesmo personagem monstruoso que vai, digamos assim, se moldando, né, a diferentes expressões, uma mais poética, fragmentária, outra mais ensaística, mas também poética de certa forma, né, tem essa essência, porque não é uma prosa também. A Valentina Penrose, ela não cria uma prosa pura assim, né, descritiva, não. Então é muito interessante essas duas obras, vale a pena ler as duas quase que juntas, né? Isso nos leva à última das nossas vampiras, que é do Vampiro que Ri. Na verdade, a vampira ela aparece no início, né? É uma mulher, e é interessante que o vampiro, como no Dom Labelle, essa perspectiva ocultista do vampiro faz com que ele seja uma espécie de emissário, representante, figuração ou projeção de catástrofes, de miséria, né? Então, no caso do Vampiro que Ri, isso acontece por conta da explosão nuclear, da guerra, né? Da destruição de Hiroshima e tal. É dessa busca por comida no meio dos cadáveres e tal que surge a vampira inicialmente. Então é quase como uma representação espiritual dessa miséria, desse horror. E isso tem muito a ver com essa visão tanto quitônica ou telúrica do vampiro, como uma criatura da carcaça, né, que desfaz um pouco, né, também aquela aura romântica que é muito, digamos assim, privilegiada em uma parte, pelo menos, da cinematografia do vampiro, e leva para um lado, curiosamente, esse lado feminino, um lado mais brutal e cruel. Inclusive, no caso aqui, por exemplo, da Elizabeth Bathory, uma brutalidade, uma crueldade histórica. Aqui também, de certa forma, mas uma brutalidade e uma crueldade que vão se espelhando, né, nesse desenvolvimento do Japão do pós-guerra, na guerra e no pós-guerra. Por fim, a gente tem eu pretendo falar dessas obras em particular com mais calma, em outro momento, mas aqui é só como eu falei, uma breve arqueologia, só com o que eu tenho disponível, que isso foi útil, né, para o desenvolvimento da edição do Relicário 2. E aqui nós temos o Vampiro Passivo. Essa é uma obra completamente enlouquecida, digamos assim. Na verdade, ela é duas obras em uma. A primeira parte tem a ver com um conceito inventado pelo Gerasim Luca, que é o objeto objetivamente oferecido, o né? Que são esses objetos que ele vai criando. Esse aqui é um deles, né? E ele vai dando para o Breton, uns bem pavorosos, né? E para outros amigos dele, na Romênia ou na França, né? E tem um certo mistério, né? Evidentemente, esses objetos têm muito a ver com uma visão ocultista, uma visão quase que mágica da realidade, de permutas, de trocas, né?
O Guerasim Luca, ele escreveu, e aí a segunda parte, né, é o ensaio do vampiro passivo, que é um ensaio meio delirante, em que se mescla sonhos com observações da Romênia. Esse livro foi escrito em 1941 e lançado em 1947 pela Les Éditions de Lublin, de Bucareste, né? E o que acontece? Ele foi escrito num período mais terrível da história da Romênia, provavelmente. Foi o período de supressão da Guarda de Ferro. A Guarda de Ferro era uma espécie de camisas negras, de agrupamento fascista, na esquadra fascista, né, na Romênia. E eles eram muito antissemitas, muito radicais. Eles tinham uma verve meio cristã, fanática, ortodoxa, né? E eles comandavam pogroms, né? O pogrom é o assalto. Antigamente era o gueto judaico, né? Mas passou a ser bairros ou sinagogas. E esse assalto é matando todo mundo, né? Destruindo, pondo fogo nas sinagogas e nas casas, etc. Saqueando, né? Óbvio. Também é uma parte do negócio. E isso acontecia direto na Romênia nesse ano, que foi quando o Marechal Antonescu ele suprimiu a Guarda de Ferro para se integrar ao exército normal romeno, né? Não que ele era bonzinho, nossa, esses fascistas violentos. Não, ele também era fascista, né? Ele fez isso para integrar o exército e não ter um grupo paramilitar andando para lá e para cá e fazendo arruaça. Mas foi um período terrível e foi o período que ele concebeu isso daqui. É quase também como um processo evocatório ou até de exorcismo desse mal pregnante, né, em toda a atmosfera da Romênia, do país, e que envolvia os escritores, envolvia o Guerasim Luca, né? Então ele concebeu essa obra primorosa, que é até difícil de qualificar, mas que se relaciona com o vampiro no contexto que, recuperando aqui, não, tanto esse contexto de uma espécie de marca espiritual, né, ou marca oculta, né, que existe um procedimento para ser evocado ou ser, digamos assim, materializado, como da criatura telúrica, né, do bestiário clássico, essa criatura que funciona à base de carniça e que a maldição é justamente andar pela terra para, digamos assim, aplacar a própria fome de carne, né? Que é o que acontece com os animais telúricos, né? As criaturas telúricas de um modo geral. Então é isso, vou ficando por aqui. Isso é uma breve arqueologia de alguns elementos que vão estar presentes ou que inspiraram as escolhas para essa edição, né? Vão ter mais vídeos a respeito do Livro Vermelho, de outros materiais, bem como da futura campanha que já está em pré-lançamento no Catarse, do Outro Lado de Alfred Kubin, né? Até quinta-feira devo ter um vídeo novo a respeito da questão do expressionismo e Kubin, né? A gente vai começando a definir isso. Teremos, talvez, se tudo der certo, lives também, tanto desta campanha quanto da Kubin também. Então é isso, pessoal. Um abraço a todos. Apoie a campanha do Relicário 02 ou se cadastre para não perder os lançamentos mais raros da campanha O Outro Lado. Então um abraço a todos e até a próxima.